Como é que um bom governo deveria ser? Qual é o propósito real dele? Olha, essas perguntas parecem super atuais, né? Mas a verdade é que, há quase 800 anos, um dos maiores pensadores da história, Tomás de Aquino, já se debruçava sobre elas. Na sua obra A Realeza, ele basicamente criou um manual para governantes que, de um jeito incrível, ainda faz muito sentido hoje. Então vamos mergulhar nisso? Para a gente entender bem as ideias dele, primeiro a gente precisa voltar lá para o século XIII. Tomás de Aquino não era só um monge, ele era um verdadeiro gigante intelectual. Um cara que conseguiu juntar a fé cristã com a lógica super rigorosa dos filósofos gregos, principalmente de Aristóteles. E com isso, ele construiu um sistema de pensamento que, nossa, influenciou todo o Ocidente. E para explicar qual é a função de um rei, o Aquino começa do comecinho mesmo, daquela pergunta fundamental que está na raiz de toda a política. Afinal de contas, por que a gente precisa ser governado? A questão parece simples, né? Se cada pessoa tem a capacidade de usar a razão, de tomar as próprias decisões para alcançar o que quer, por que viver isolado não é o suficiente? Por que cada um de nós não pode ser, sei lá, o seu próprio rei? E a resposta de Aquino para isso é muito direta e poderosa. Viver em sociedade não é bem uma escolha ou uma questão de conveniência. Faz parte do que a gente é, da nossa natureza. Nós somos, na essência, animais sociais e políticos. Um ser humano sozinho simplesmente não dá conta de ter tudo o que precisa para viver bem. E os argumentos deles são bem claros. Sozinhos, a gente não conseguiria nem comida, nem abrigo, nem defesa. Também seria impossível dominar todo o conhecimento que a gente precisa, de medicina até a agricultura. A própria existência da linguagem, essa ferramenta incrível para a gente trocar ideias complexas, já é uma prova de que a gente foi feito para cooperar. Mas o ponto mais importante é que a sociedade não serve só para sobreviver, mas sim para o bem viver, para a gente poder alcançar a felicidade e todo o nosso potencial. Ok. Então, se a vida em sociedade é algo natural e necessário, ela precisa ter uma direção, certo? Se cada um sair por aí buscando só o seu próprio interesse, a comunidade inteira se desfaz. E é exatamente aqui que entra o governo, com um propósito muito específico: o bem comum. Aquino usa essa citação de Salomão para mostrar o caos que acontece quando falta uma liderança. Sem ter um princípio que una todo mundo, a tendência natural é a dispersão, cada um para o seu lado, e no fim o colapso do grupo. Então, o ponto central é este. A função de governar não é sobre o poder de quem governa, mas sim sobre o bem-estar de todo mundo. O objetivo final é garantir a unidade e a paz, porque é só num ambiente assim, pacífico e unido, que uma sociedade pode de fato prosperar e que as pessoas podem buscar uma vida boa. Bom, com o propósito do governo já bem definido, Aquino começa a analisar qual forma de governo seria mais eficiente para alcançar esse tal de bem comum. E para ele, a resposta era clara: a realeza, ou seja, o governo de uma pessoa só. E o que é bem interessante aqui são as analogias que ele usa. Ele olha para a natureza e usa a razão para justificar por que ele prefere a monarquia. É como a alma que unifica e comanda todas as partes do corpo, ou como um único Deus que governa o universo inteiro. Da mesma forma, um único governante seria o jeito mais natural e eficiente de guiar a nave do Estado para um porto seguro. A lógica dele é a seguinte: aquilo que é uno por si só é a melhor fonte de unidade. Pensa bem, um comitê ou uma assembleia pode acabar se dividindo com um monte de gente com interesses diferentes. Agora, um líder só, focado no bem comum, teria mais capacidade de agir de forma decisiva para manter a paz. Mas se o governo de uma pessoa só é o melhor, ele também carrega a sementinha do que há de pior. Porque quando esse monarca se desvia do seu propósito, o ideal se transforma no seu completo oposto, a tirania. Esse quadro aqui resume a diferença de forma brilhante. É tudo uma questão de propósito. O rei busca o bem de todos. O tirano, só o bem dele mesmo. O rei governa com justiça e razão. O tirano, na base da força e do capricho. O resultado de um é a paz, do outro é o medo e a discórdia. E os efeitos da tirania são simplesmente devastadores. O tirano não só rouba os bens do povo, mas pior ainda, ele corrompe a alma das pessoas. Ele espalha a desconfiança para que ninguém se una contra ele. Ele tem medo de cidadãos corajosos e virtuosos, porque sabe que eles não aceitariam ser dominados. Ao governar pelo medo, ele transforma as pessoas em gente servil, de espírito pequeno. Essa citação é muito forte. O tirano deixa de governar pela razão, que é o que nos faz humanos, e passa a agir como um animal selvagem, movido só pela paixão e pela sede de poder. Ser governado por um tirano é como ser entregue a uma fera.
Olha, a gente chegou num ponto bem pesado da discussão. E se essa análise sobre as ideias de Aquino está fazendo a gente pensar, que tal dar uma força para o canal? Considere curtir e seguir o Pneuma BR. E deixe um comentário dizendo qual ideia mais te marcou até agora. E claro, ative as notificações. Agora sim, vamos para a grande questão. Essa é a pergunta de $1 milhão. Se o povo está sofrendo na mão de um tirano insuportável, qual é a atitude certa? A rebelião é uma opção? A resposta de Aquino é extremamente cuidadosa e prática. Ele é totalmente contra uma ação individual, tipo alguém ir lá e assassinar o tirano. Por quê? Porque isso só gera mais caos e abre espaço para outro tirano, talvez até pior, tomar o poder. A solução para ele tem que vir pela autoridade pública. Se a própria comunidade colocou o rei lá, ela tem o direito de tirá-lo. Ou deve-se apelar a uma autoridade maior, como o imperador ou o papa na época dele, que tenha poder para intervir. A ordem social para Aquino precisa ser preservada a todo custo. Bom, depois de ver todos os perigos da tirania, vamos voltar para o ideal. Afinal, qual é a missão mais alta de um bom rei? Qual é o seu propósito final? Aquino resume os deveres do rei em 3 passos bem lógicos. Primeiro, criar as condições para a boa vida acontecer na sociedade. Segundo, trabalhar para manter essa estabilidade e essa paz. E terceiro, não se acomodar, mas buscar sempre melhorar, aperfeiçoar a vida da comunidade. E aqui está o pulo do gato. Para Tomás de Aquino, a boa vida não é só ter segurança ou dinheiro. Isso é só o meio do caminho. O verdadeiro objetivo é criar uma sociedade onde as pessoas possam viver de acordo com a virtude, agindo de forma justa, com coragem e moderação. E agora, a gente chega no ponto mais alto do pensamento de Aquino. A política, para ele, tem um propósito que vai além deste mundo. O objetivo final de um bom governo aqui na Terra não é um fim em si mesmo. É guiar a comunidade, por meio de uma vida virtuosa, para o seu destino final, a felicidade eterna na contemplação de Deus. Uma ideia muito profunda que nos faz questionar qual deveria ser o propósito mais elevado da política hoje em dia.